Pastor Celso Gonçalves. A vida não é feita apenas de momentos alegres e tranquilos. Também existem dias cheios de problemas que nos deixam angustiados e tristes. São como tempestade que, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar. E isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Afinal de contas, o propósito e o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos essas aflições. Sim, meus amigos e meus irmãos, as dificuldades são inevitáveis. Na natureza, uma tempestade é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de ventos fortes, chuvas, granizos, relâmpagos, raios ou neve. Já na vida do cristão, ela simboliza tempos de lutas, dores e necessidades. E nos dois casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências muito graves. Na mensagem de hoje, nós vamos mostrar os 3 tipos de tempestades que costumam surgir na vida do cristão. Independentemente de nossa classe social, financeira ou moral, todos nós podemos ser atingidos por elas em algum momento. Em primeiro lugar, a tempestade que nós mesmos causamos. Esse tipo de tempestade é aquela que nós mesmos causamos por causa de nossa desobediência a Deus, e ela nos traz consequências graves e também para todos que estão à nossa volta. E muitas vezes os seus danos são irreparáveis. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade, quando conta a história do profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, cidade mais poderosa e perversa da Síria. No início do livro de Jonas, vemos que Deus não estava feliz com as atitudes daquele povo, por isso disse para o profeta ir pregar naquela cidade. Mas Jonas fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Essa atitude de Jonas trouxe consequências terríveis, não só ao profeta, mas também a todos aqueles que navegavam com ele. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco em que eles estavam quase se despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar cada um para o seu Deus, e para deixar o navio mais leve jogaram fora todas as suas cargas e mantimentos. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão da embarcação, se deitou e dormiu um sono profundo como se nada estivesse acontecido. E mais tarde, quando todos já estavam certos de que sofreriam naufrágio, Jonas confessou que era ele o causador de todo aquele problema e foi por causa de sua desobediência a Deus que aquela tempestade havia surgido. Com muita raiva, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar e um grande peixe o engoliu. Jonas 1, de 15 a 17. Com essa história, precisamos aprender que não devemos desobedecer às ordens de Deus. Caso contrário, vamos atrair tempestades para a nossa vida. E o pior de tudo é que ela não vai atingir somente a nós. Todas as pessoas que amamos e que estão próximas a nós também sofrerão as consequências de nossas escolhas erradas. Por isso, se você sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante e mesmo assim tem ignorado a sua ordem, pare de desobedecer ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará atraindo uma tempestade que poderá trazer danos terríveis para a sua vida. Tempestade que vem para testar nossa fé.
Depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentando milhares de pessoas que o seguiam, Jesus foi para o monte orar sozinho, enquanto seus discípulos pegaram um barco e foram para o outro lado do mar. Mateus 14, 13 a 21. Depois de algumas horas, Cristo olhou para o oceano e percebeu que seus amigos ainda estavam lá, remando em meio a uma tempestade durante a noite. Vamos ver o que aconteceu em Marcos 6. Leia Marcos 6, que você vai entender aqui a sequência dessa mensagem. As tempestades que testam a nossa fé são aquelas em que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir aparentemente sozinhos até o nosso objetivo. E mesmo que ele não esteja no barco, ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade contrária. Perceba na passagem que eu acabei de recomendar a vocês que os discípulos não desistiram, pelo contrário, eles continuaram remando, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentavam. E de repente Cristo aparece caminhando sobre as águas e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente, e mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades, temos um Deus amoroso e misericordioso que está observando a nós na navegação. Se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado. Por isso, meus amigos e meus irmãos, nunca permitam que o medo e a dúvida sejam maiores do que sua fé em Cristo, porque é ela que vai te livrar dessa tempestade na sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Com o Senhor no nosso barco, nenhuma tempestade nos impedirá de seguir à frente. Ajude-nos, Pai, a discernir isso e parar de ter medo de seguir, porque o Senhor está sempre conosco. Ora em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.